vocês levantem a mão para me saber. Quem aqui já teve pensamento negativo? Quem? Agora, você vai fazer uma avaliação e levanta a mão se você já teve pensamento negativo hoje. É isso aí. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu quero que você pegue esse papel, né? E você vai escrever algo aí nele. Mas antes, só queria lembrar vocês que tem pessoas que... todas as pessoas têm pensamentos negativos. Como vocês acabaram de perceber, todo mundo levantou a mão quando eu perguntei. Então, assim, só que tem pessoas que quando acorda e tá lá com um pensamento negativo no decorrer do dia, o que ela faz? Ela vai no Facebook e escreve com raiva ali e lança tudo aquilo nas redes sociais, né? E ela se desabafa com o mundo, com o universo, sobre os sentimentos dela. E essa não é a forma mais correta da gente fazer, a gente vai perceber, tá? Durante a nossa conversa, que não é o ideal. Né? A gente tem que fazer, a gente precisa mesmo desabafar, mas tem a forma correta. A gente não pode lançar os nossos pesares, as nossas angústias para o mundo inteiro, né? Isso demonstra até um certo infantilismo da nossa parte, tá? Então vamos fazer o seguinte: a gente vai pegar esse papel, primeiro que eu pedi para vocês pegarem, e vocês vão escrever nele um pensamento negativo que você tem com recorrência, tá? Então, assim, direto eu tenho um pensamento negativo, eu penso que as coisas não vão dar certo, eu penso que eu não vou conseguir conquistar tal coisa, eu penso que eu não sou bom, eu penso, né, coisas desse tipo. Então, coloque aí qualquer coisa, o que vier na sua mente, não fique pensando muito. É a primeira coisa que aparecer na sua mente, é isso que você vai colocar no papel, tá? Pode colocar. Providenciar na caneta aqui. Tô sem papel aqui, mas... Anota na mão, Clarinha. Prontinho? Agora, você vai pegar esse papel e você vai amassar ele assim, ó. Amassa com vontade mesmo, gente. Com vontade. Fala assim, em nome de Jesus, vamos me libertar desse pensamento negativo. Amassou? Amassou? Prontinho? Agora você vai levantar. Você vai levantar, pegar o papel, jogar no chão e pisar em cima dele. Pode pisar com força. Fala, em nome de Jesus, vamos libertar desse pensamento negativo. Pode jogar, pode amassar. Simboliza isso em comportamento e ações. Pode fazer. Isso, gostei de ver, adorei. Agora dá um grito. Ah! É isso aí, muito bem. Muito bem. Agora, você vai pegar esse segundo papel e você vai colocar nele atitudes que você percebe que te atrapalham, né, no decorrer da sua vida. Pode ser um pecado que você considera que você precisa vencer esse pecado. Então você coloca isso nesse papel, ninguém vai ver, tá bom? Fica tranquilo, pode escrever, ninguém vai ter acesso a essas informações. Então pode ser bem sincero, tá? Coloca aí uma atitude, sei lá, percebo que eu sou uma pessoa fofoqueira, falo muito da vida dos outros. Você coloca... Larissa, no mesmo papel que a gente amassou? Não, nem outro. Ah, tá. Só quero lembrar vocês que eu tenho filhos, né? Filhas, 2 moças. E a qualquer momento vocês podem ouvir uns gritos, uns ruídos. Faz parte. Já vou procurar. Peraí. O que foi? Bateu aí, foi? Prontinho? Então, agora você vai guardar esse papel que você dobra ele, guarda ele aí. Mais para frente a gente volta nele, tá? Agora a gente vai bater um papo aqui, certo? Sobre como que funcionam os nossos pensamentos, tá? Eu chamo a sua atenção para a gente poder ter essa conversa aqui agora, tá bom? Olha só,
De onde surgem os pensamentos, os seus pensamentos, os nossos pensamentos? Gostaria de ouvir vocês. O que vocês acham? De onde que surgem os nossos pensamentos? Alguém tem alguma ideia? Pode falar, gente, né? Sem medo de ser feliz. De onde vocês acreditam que surgem os nossos pensamentos? Qualquer tipo de pensamento, seja bom, seja ruim. De onde eles surgem? Eu acho que tem que sair do cérebro, né? Que ele é o chefão. Agora, que parte do cérebro, aí é outros 500, entendeu? Aí Certo. É o seguinte, os nossos pensamentos, eles são influenciados pelo ambiente em que nós estamos inseridos, o ambiente que a gente pertence, ou seja, o que faz parte desse ambiente? As pessoas, os lugares que a gente frequenta, as circunstâncias, a nossa personalidade também influencia os nossos pensamentos. Nossa personalidade. Personalidade otimista, pessimista, desconfiada, uma personalidade confiante, se nós somos falantes, calados, persistentes, inconstantes. E as recordações, as experiências, elas vividas, elas são ativadoras dos nossos pensamentos. E tem um livro chamado, vou tentar falar em inglês, gente. Tem um livro chamado The Health Mind, Health Body Handbook, certo? Que foi elaborado pelos pesquisadores David e Robert, onde eles apresentam evidências dos benefícios dos pensamentos positivos e a sensação de controle sobre algumas áreas da saúde, que é muito interessante. Por exemplo, no sistema nosso imunológico, a saliva humana, ela contém substâncias químicas que nos protegem de infecções, certo? Isso aí todo mundo sabe. Então, os níveis de proteção dessas substâncias, elas são mais eficazes nos dias que nós nos sentimos mais felizes, satisfeitos, do que quando nós estamos tristes. Outro dado interessante é o câncer. Eles fizeram umas pesquisas com pessoas, com pacientes, né? E eles pegaram um determinado grupo de pessoas, fizeram uma educação de saúde mental, ensinando eles a ter pensamentos positivos, viver de forma relevante e aprenderam também técnicas de relaxamento. E o interessante é que esse estudo mostrou que os anticorpos desses pacientes, eles estavam mais ativos para combater a doença e que fizeram com que eles recebessem alta mais cedo do hospital e pudessem voltar para suas atividades do cotidiano. Muito interessante. E numa outra situação, eles pegaram grupos de idosos, residentes de centro de pessoas da terceira idade, né, moradia onde pessoas de terceira idade viviam, e começou a dar liberdade de escolha para um determinado grupo de pacientes idosos e para outros não. E aí eles perceberam, nesses momentos de escolha, que tipo de escolha? Eles puderam escolher o que eles iam comer, uma vez na semana eles podiam escolher que filme eles queriam assistir, e eles perceberam que o índice de mortalidade desse grupo que tiveram mais liberdade de escolha diminuiu, comparado com o grupo que não teve a oportunidade de fazer escolhas. Enfim, foram feitas várias pesquisas, o livro é muito interessante, né? Mas o otimismo, ele é sempre benéfico? O que vocês acham? Fala de novo O otimismo é sempre benéfico? Em qualquer ocasião, sob qualquer circunstância? O que vocês pensam? Eu acho que nem sempre. Depende da parte da opinião, do caso que está ocorrendo, do fato, depende de cada situação. Interessante. Outra coisa que influencia também, Larissa, é a questão de ter equilíbrio. Eu acho que nada em exagero é bom. Por exemplo, a pessoa vai lá e compra uma coisa que está além
poderia pagar. Mas não, vai dar certo, vai acontecer alguma coisa e alguém vai me pagar isso daí, vai me dar esse dinheiro de presente e eu vou conseguir pagar essa mesa. Então, tipo assim, isso é uma coisa que você tá pisando no território, é otimismo já fora da realidade. Então, acho que esse otimismo, ele tem que ser com equilíbrio. Eu falo isso porque minha tendência, a minha natureza é sempre ver as coisas, tipo assim, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Só que às vezes você tem que também ponderar isso com a realidade, tipo, não vou casar, colocar os pés entre as pernas, casar do nada, sendo que eu não tô ponderando toda a questão financeira e tudo mais. Então, eu acho que eu tenho aprendido sobre isso, que o otimismo, ele é importante, ele te encoraja a tomar algumas decisões que você não tomaria se você fosse uma pessoa pessimista, mas esse equilíbrio, ele é saudável e te dá mais segurança. Adorei. Eu acho também que o otimismo, muito otimismo, ele te tira da realidade um pouco. Você fica meio, sabe? Ai, conto de fadas, que lindo! Então, também pode ser prejudicial nesse... A Fernanda já se vestiu calçado. Adorei a fala de vocês, né? Inclusive, eu quero aproveitar a situação que a Fernanda expôs, né? E questionar, fazer mais um questionamento em cima do que ela falou, né? Porque é bacana você trazer a sua própria experiência, dizendo que você está trabalhando essa questão de não ver tudo como positivo para não acabar, né, acontecendo uma situação lá na frente. Mas é desagradável. O que você sente, Fernanda, por exemplo, quando você é muito otimista com algo? Por exemplo, esse exemplo que você deu é muito bom, de você confiar de comprar alguma coisa, investir todo o seu dinheiro em algo e de repente não deu certo. Qual que é a sensação que fica? Tem um nome. Qual que é? Para mim, é frustração. Exatamente. É frustração. E o pensamento, o pessimismo... Otimista é a frustração, porque você se decepciona, porque quando a gente é otimista, junto com isso vem uma expectativa. Então, eu falo isso para questão de casamento, tipo assim, ai meu Deus, o que você cria, você imagina, você vai dar certo, vai ser, e você tem que também colocar o pé, não, calma, né? Exatamente, talvez possa ter as possibilidades, é a questão da cautela, mas meu ser é bem baixinho. Exatamente. Nossa, estou muito feliz de perceber como vocês já têm essa ideia construída. Então, o pessimismo, por outro lado, ele é sempre maléfico, será então? Né? A gente percebe que deve haver, então, o que mesmo? Um equilíbrio, como a Fernanda já falou. Mas olha só, muitas pessoas sabem o que fazer quando sentem alguma indisposição física, tem um resfriado, uma dor de cabeça, uma dor no estômago. No entanto, poucas sabem o que fazer quando elas se sentem ansiosas, preocupadas, nervosas, irritadas, impacientes, que são estados de ânimos tóxicos que devem ser trabalhados, né? E tudo isso pode vir de pensamentos. Às vezes a gente tem pensamentos, fica tão focado em pensamentos positivos que a gente acaba se frustrando e isso traz para nós consequências no nosso organismo, certo? Começamos por definições. Vamos entender um pouco as definições. O que significa a palavra otimismo? Segundo o dicionário, a palavra otimismo, ela tem a ver com uma disposição para ver as coisas pelo lado bom e sempre esperar uma solução favorável, mesmo nas situações mais difíceis. E qual que é a definição do pessimismo? A definição da palavra pessimismo é uma tendência para ver e julgar as coisas pelo lado mais desfavorável, ou seja, aquela disposição para sempre ver o pior, nada vai dar certo, né? Não estou ouvindo você, Fernanda. É muito engraçado a intolerância que a gente fica quando a gente está num extremo, a gente fica intolerante para o outro extremo, né? Porque quando
Meu namorado, Gente, a internet aqui tá horrível. Carinha, tu tá numa casa chique dessa daí, com piscina e tudo, também me dizer que a internet tá ruim, pede Wi-Fi aí daquele. É sério, gente, olha aqui, eu tô correndo aqui, andando, procurando um local bom. Mas pra mim, eu acho que uma coisa que me deixa muito irritada é quando eu vejo uma pessoa que começa só a ver as coisas negativas. Porque como eu tô no outro extremo, meu namorado é uma pessoa que é negativa. A natureza dele é ser negativo. Então, a gente entrava muito em conflito por causa disso. Porque como eu tenho um pensamento, tipo, sempre vai dar certo, e aí toda vez que eu ia com ideia, a tendência dele era mostrar todos os pontos negativos. Mas como assim? Frustrou todas as minhas expectativas em relação a uma coisa. E hoje a gente consegue ponderar. Ele recebe, mas ele tenta ali, na construção, indo repassando os pontos para que eu chegue a essa reflexão. E não simplesmente descarregue essa negatividade em cima de mim. Muito bem. Tive um pouco de dificuldade de ouvir, mas eu entendi mais ou menos o que você quis falar, né, Fernanda? Da questão do pessimismo, né? E como ela afeta as pessoas as pessoas ao redor de quem tem ideias pessimistas, né? E acaba verbalizando aquilo e contagia as pessoas que estão ao redor. A pessoa pessimista, ela acaba contagiando as outras. Quer falar, Jefferson? Bem, então, tanto uma quanto a outra disposição de espírito pessimista ou positiva, né, possuem virtudes, mas também possuem deficiências. E a negação da realidade, aliás, na questão Desculpa, gente. Na questão do lado positivo, quando a pessoa é positiva demais e ao extremo, acontece ali a negação da realidade, certo? E a pessoa entra numa fantasia, num pensamento mágico, que a gente vê como um infantilismo. Já nos pensamentos pessimistas, existe ali uma obsessão, que é um apego exagerado àquela ideia do negativo. E que gera uma autodestruição, que gera um autoperfeccionismo, né? Um perfeccionismo das coisas, um preciosismo. E o otimismo, ele é sim considerado como um ingênuo, bobo e flácido. Ele é fraco, ele é frágil. E o pessimismo, ele já denota uma certa arrogância, e ele é duro, ele é ácido. Então, ver ou julgar as coisas ver ou julgar as coisas pelo lado bom ou pelo lado ruim, né? Então, eu não conheço concepção que defenda o pessimismo neste caso. Julgar pelo lado bom, em termos que a gente vê como gerais, quando se faz um balanço de toda a nossa vida, por exemplo, torna ela possível, torna ela válida, torna ela viável e fornece motivos para que a gente continue tocando o barquinho da nossa vida. E nós temos de ter motivos e disposição para poder continuar, vontade para continuar a viver, né? E o otimismo carrega mais facilmente a aparência de que ela é sempre melhor. É sempre melhor ser otimista, pois é uma disposição de devaneio, ou seja, mesmo que tudo esteja na pior, o otimista ele parece se refugiar, se esconder nas suas fantasias e imagem de que tudo está bem, tendo a certeza de que vai melhorar, né? E aí a pessoa se frustra, ela se choca ali com a realidade lá na frente e acaba, né, tendo consequências muito ruins. E Larissa, para Freud... Oi. Pode falar. só para completar aqui, eu estava lembrando de uma situação que eu vi, acho que foi num livro, alguém me falou, falando sobre essa questão dos extremos, que os dois extremos, eles tendem a se encontrar quando eles estão muito extremos. Nessa situação, eu acho que os dois acabam fugindo da realidade. Um porque acha que tudo vai dar certo, e Exato. outro porque acha que tudo vai dar errado, ou seja, totalmente fora do que realmente é o mundo hoje. Então, e se a gente for parar para analisar a situação do mundo hoje, a gente entende que nós teremos sim momentos de alegria, que é preciso ser otimista, mas
haverá momento em que acontecerá momentos tristes, tristeza, e que momentos em que a gente vai acabar sendo pessimista, porque a situação do mundo ela é muito complicada. Às vezes a gente acaba não acreditando nas pessoas e tudo mais. Tudo isso gera um pessimismo que até que é normal. Sim. Gera desconfiança, gera até uma segurança quando a gente tem esse pessimismo. Assim como mesmo o otimismo também. Por isso que eu acredito que os dois, quando estão nos extremos, eles se encontram para fora da realidade. Eu também quero É falar. isso. Eu também quero falar aqui um pouco. Como o Jefferson estava falando aí, que tem, tipo, 2 etapas. Na vida, a gente, como o Jefferson falou, a gente vai passar por momentos de alegria, tristeza, uma hora tá melhor, uma hora tá pior, momentos que a gente vai vir, que vai acontecer e a gente, tipo, não sabe quando. Mas o extremo, ele já leva algo para outro canto, algo anormal, algo que, tipo, vai ao extremo que não é adequado pra gente. A gente tem que ter os momentos tristes, mas saber como usar, saber como adquirir ele. Então, já levar ao extremo é algo passar dos limites. Então, no meu ponto de vista, é desse estilo. Muito bem colocado a fala do Jefferson, a fala da Clarinha, né? A gente precisa realmente ter um equilíbrio e andar com a nossa razão, né? Inclusive, Freud, que é o pai da psicanálise, ele vê esses extremos como algo muito maléfico para a nossa saúde mental, né? Porque se torna, quando a gente está nesses extremos, a gente fica ali planando sobre um refúgio na fantasia, na alienação. E o que significa isso? Que o sujeito ele se distancia, a alienação é isso, é quando o sujeito se distancia da realidade, construindo castelo no ar. É possível construir um castelo no ar? Não. Ele precisa de uma base, ele precisa de uma sustentação. Então, o Freud, ele é um defensor da conscientização. A gente precisa se conscientizar, a gente precisa identificar e conhecer. A gente não pode também fingir que não tem esses pensamentos negativos e essas situações e abafar, né? Ou as situações difíceis da nossa vida. A gente não pode fingir que elas não existem. É melhor saber do pior e aceitar como uma parte da nossa vida, da realidade, para que a gente consiga encontrar maneiras de enfrentar e melhorar aquela situação, certo? Então, retirar da nossa consciência essas questões da realidade, do dia a dia da nossa vida, torna isso mais poderoso, porque vai para o nosso inconsciente e vem à tona através das nossas ações no dia a dia, dos nossos comportamentos. Tem situações que a gente age que a gente nem percebe, nem se dá conta de alguma ação sua. Os nossos pensamentos, conforme o tempo vai passando, eles vão ficando tão automáticos. Só um momento. Então, a gente precisa entrar em contato com esses pensamentos, a gente precisa confrontá-los, entrar em contato para a gente poder saber como lidar com isso. Aceitar que nem tudo dá certo. Aceitar que a situação está difícil. E aí encontrar formas criativas de dar a volta por cima, né? A ausência de consciência do mal transforma essa situação numa espécie de assombração. Então, o otimismo ele responde prontamente ao princípio do prazer, que é evitar o doloroso para poder me sentir bem, mas vivendo nessa fantasia. E aí a gente tem pessoas que até falam assim, isola, né? Para esquecer. Não vou nem pensar nisso. Né? E a questão agora é a seguinte, otimismo em excesso pode gerar baixa tolerância à frustração, certo? E cria uma autoestima de papel, uma autoestima frágil, fraca, a qual ela se desfaz no primeiro contato com uma realidade muito dura, muito difícil de lidar, entende? Então, a gente pode até tirar como exemplo essa situação da pandemia. Muitas pessoas ficam com um pensamento otimista, e é bom ter um pensamento otimista, mas quando ele é exagerado, não, aqui ninguém vai pegar,
sabe? Você com uma certa certeza, garantia. Vai dar tudo certo, gente. Ninguém vai ficar doente. E aí, de repente, a doença chega e morre uma pessoa próxima de mim, da minha casa, né? Ou vai para UTI, aí eu bato de frente com a dureza da realidade. E aí aquilo me destrói, sabe? Aquilo me machuca, me faz sofrer ao extremo. E isso pode causar grandes consequências e sofrimentos psíquicos, devido a esse mecanismo de defesa da negação, como chama Freud. A gente nega a realidade para poder viver. Então, assim, é muito difícil, a gente precisa entrar em contato com a realidade. Então, eu penso que é muito importante considerar a possibilidade da derrota, da perda, mesmo que isso, mais que isso, aliás, não se transforme numa obsessão. Oi? A Fernanda às vezes fala, eu não consigo ouvir. Enfim, a gente só tem que tomar cuidado para que esses pensamentos, nem o otimista e nem o pessimista, se tornem um pensamento fixo, mórbido, né? De que tudo vai dar certo ou de que tudo vai dar errado. Eu quero dar um exemplo para vocês. Tem gente que vive em prol disso, realmente. Então, a gente precisa ter esse contato mesmo com a realidade, com esses pensamentos, com as possibilidades da vida do certo, né? De que vai dar certo, de que pode dar errado. E assim, a gente vai conseguindo construir formas de mudar as situações da nossa vida. A gente vai encontrando possibilidades. E aí, tem um livro que eu li há um bom tempo atrás, alguns anos, eu gostei muito desse livro. Se chama Oportunidades Disfarçadas. E ele conta, numa página, né, dele lá do livro, uma história muito, muito interessante. Que a gente consegue identificar no livro uma situação de crise em que as pessoas não fingiram a realidade que elas estavam vivendo, elas não se omitiram da situação, mas bateram de frente com ela e encontraram uma forma de lidar com isso. Certo? Então, ela conta a história. A história se passa, aliás, no final dos anos 1980, na União Soviética. A história começa, né, no livro contando, né, que no final dos anos 1980, a União Soviética entrou no processo de abertura econômica, passando do Partido Comunista para regras do capitalismo. E aí o presidente, que eu não sei falar o nome direito dele, que é Mikhail Gorbachev, algo desse tipo. Ele queria fazer essa transformação, né, do Partido Comunista para o capitalismo, e aí, em vez dele convidar um palestrante para falar sobre o assunto, ou recomendar a leitura de um livro, ele distribuiu para os políticos dezenas de tabuleiros de banco imobiliário, que é o Monopoly. Né? Vocês conhecem o Monopoly? Pois é. Aí o que ele Eu não fez? conheço não. Não conhece? Não. É um jogo muito famoso, muito conhecido, do Banco Imobiliário. Nunca ouviu falar do Banco Imobiliário? Desse é do banco já. É, o Monopoly, é o Banco Imobiliário. E aí, segundo o presidente soviético, aquela seria a forma mais fácil das pessoas entenderem a lógica do novo modelo, do modelo capitalista. Que o capitalismo ele rege na ideia de que todos têm liberdade econômica, liberdade financeira. Então, e o curioso é que esse símbolo do capitalismo, ou seja, esse jogo, né, ele surgiu no momento da maior crise econômica da história, que foi na Grande Depressão, né, que surgiu ali, que teve um crash na Bolsa de Valores de Nova York, que se deparou ali no ano de 1930, onde o mundo vivia uma destruição de riquezas sem precedentes. Entre 1929, né, e 1930. E aí, o que acontece? Nesse momento, que estava ali o país em crise, foi entre 1929 e 1933, na verdade. O produto interno bruto dos Estados Unidos encolheu, eles ficaram ali vivendo um momento de crise muito intensa, milhares de empresas se fecharam, bancos, indústrias, negócios rurais diminuíram drasticamente,
e 1 em cada 4 trabalhadores ficaram desempregados. Mais de 12 milhões de americanos naquela época foram colocados na rua. Então, em meio a essa turbulência nos arredores da cidade de Pensilvânia, um engenheiro chamado Charles Darrow era uma das vítimas dessa situação de desemprego. E aí, confinado em casa, sem ter o que fazer, ele tentava ali distrair os seus filhos, contando historinhas, improvisando brincadeiras. E certo dia, Charles recordou de um passatempo, né, interessante que ele havia conhecido no seu trabalho, através de um jogo que ele considerava, que ele achava que era muito divertido, que tinham regras um pouco complexas, que simulava negociar imóveis por valores fictícios, né, de brincadeira. Então, pensando em entreter ali os seus filhos, encontrar uma forma ali de passar o tempo com os filhos, enquanto a esposa estava ali cuidando da casa, preparando a refeição, ele começou a desenhar na toalha da mesa da cozinha uma cidadezinha, com casas, prédios inspirados nas construções da vizinhança dele. E aí ele definiu algumas regras e pronto. A diversão conquistou ali inicialmente os seus filhos, depois os vizinhos, quando começava a visitar a casa dele, começaram a brincar juntos, os amigos, e a única pessoa que não gostou dessa novidade foi a esposa do Charles, né, porque ele estragou a toalha de mesa dela. Mas o engenheiro logo convenceu a esposa de que ali poderia estar o futuro de toda a família. Naquela situação crítica em que todos estavam vivendo, sonhar com propriedade, com riqueza, com fartura, funcionava para eles como um alívio, né? Naquela brincadeira ali. Então, bastava ver o interesse dos adultos e das crianças para perceber que aquela ideia ela tinha um grande potencial. Então, pensando em faturar, em conseguir, né, tirar recursos daquela situação, o Charles ele teve a ideia de procurar o principal fabricante de jogos naquela região, que era uma empresa chamada Parker's Brothers, certo? E aí ele foi até a empresa e ele foi atendido pelos diretores e aí ele explicou lá detalhadamente como é que funcionava o jogo que ele tinha criado, que ele tinha elaborado. E para surpresa dele, os executivos não se animaram com a ideia. Né? Ele ouviu coisas do tipo, esse jogo aí parece ser muito chato, é lento, sem graça, as regras parecem ser muito complicadas, confusas, e isso aí para a gente não tem a menor chance de fazer sucesso. E aí o Charles, ele, né, foi para casa e continuou ali, né, porque ele via que tinha potencial, porque ele percebeu que as pessoas que vinham na casa dele sentiam interesse e gostava de jogar o jogo, e ele percebeu que aquilo podia ter sucesso. Então, ele reuniu os familiares, os amigos, né? E aí, as pessoas que estavam desempregadas ali naquela época, e investiu ali em confeccionar os jogos, né? Por conta própria. E os primeiros a comprar foram as próprias pessoas ali da vizinhança, os amigos, e logo o estoque que eles tinham fabricado acabou. E uma nova loja, uma nova leva de produtos foi fabricada, e aí logo vendeu tudo rapidamente de novo. Ele fabricava um tanto que ele acreditava que ia ser vendido, né? Porque ele já sabia ali das pessoas que tinham próximas para poder comprar. E o jogo virou uma sensação tão grande que gerou ali a propagação do boca a boca e chamou muita atenção de quem? Da empresa Parker's Brothers, né? E que era a empresa que tinha negado apoio no início. E dele deu a volta por cima, né? Ele foi chamado pela empresa e a empresa falou para ele, nossa, que jogo criativo, né? Muito bacana, a gente quer poder produzir junto com você. Né? Então, esse jogo, Monopoly, o Banco Imobiliário, ele conquistou não apenas, né, os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. De um simples desempregado, o Charles Darrow se transformou no primeiro criador dos jogos imobiliários da história. E atualmente a sua criação ela é produzida em 26 línguas e está presente em cerca de 80 países e estima-se que 500 milhões de pessoas já tenham jogado esse jogo em algum momento da vida. Ou seja, não importa quão profunda seja a crise que a gente está, né? A gente precisa criar estratégias criativas, enfrentar a crise. A gente não vai viver numa fantasia de que tudo vai dar certo, mas a gente precisa entender
que nós podemos aproveitar esse momento da dificuldade para poder driblar essa dificuldade e encontrar uma forma de vencer, de ganhar algo em cima disso, né? Pensando de maneira positiva. Então, assim, a gente precisa ter o equilíbrio dos pensamentos positivos e dos pensamentos negativos. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de como trabalhar essa questão. A gente vê no exemplo do personagem da história que ele estava vivendo um momento ali que ele poderia ter pensado somente no negativo e ter focado nisso. Ou ter, né, tido um pensamento positivo extremo e acabar se frustrando. Mas ele trabalhou ali na realidade que estava à volta dele. O que ele fez? Ele atingiu primeiro as pessoas que estavam próximas a ele, que ele percebeu que tinha vantagem. Né? E aí ele foi crescendo em cima disso. Então, assim, o pensamento positivo, otimista, ele oportuniza um estilo de vida, uma atividade mental, um estilo de vida saudável. E deve se estender também para todos os aspectos da nossa vida. Então, nós podemos começar pensando que no quanto é importante nós termos, sim, pensamentos positivos com relação a nós mesmos, quanto a si mesmo. Mas não formar o seu autoconceito baseado em personagens de televisão, baseado em pessoas famosas, porque você não vai alcançar aquele ideal que você fica se igualando a ele. Então, você precisa trabalhar na realidade da sua vida, do seu dia a dia, apresentando ali para si mesmo uma imagem real de quem você é, reconhecendo os seus limites, né, e reconhecendo que você pode melhorar. Principalmente não se esquecer de destacar quais são os seus valores, quais são as suas habilidades. Então é importante o autoconhecimento, é importante você se conhecer, descobrir os motivos também para você agradecer, porque você foi formado de um modo especial e admirável. Oi. Às vezes a gente quer lembrar muito dos outros, não que seja ruim, mas às vezes a gente esquece muito da gente, do nosso eu. A gente coloca a gente sempre, às vezes a gente coloca a gente em último e tal, e a gente nunca lembra que a gente é especial para nós mesmos. Exatamente, Clarinha. Nós somos especiais. E sabe, isso que você falou é tão importante. Nós somos especiais, sabe, para quem? Para Deus. Nós somos admiráveis aos olhos de Deus. Inclusive, eu acredito que todos vocês estão aí com as suas Bíblias, né? Lá em Salmo 139, eu convido até vocês a abrirem, no verso 14. E se alguém puder ler, por gentileza, a gente vai se dar de frente exatamente com essa realidade, né? De descobrir os motivos para agradecer a Deus, porque Ele é bom. E lá em Salmo 139 fala sobre isso, da importância de nós louvarmos e agradecer a Deus por isso. Alguém gostaria de ler? Yasmin vai ler aqui. Oi? Tá. Salmo 139. 39 e 14. Fala alto, fala pra frente aqui, fala alto. Graças... Ô, Jefferson. Nossa, velho. Te dou, visto que por todo modo assombrosamente maravilhoso me formastei. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Amém. Muito bom, amém. Então, tudo que Deus faz é maravilhoso. Maravilhoso. E quem foi que fez você? Quem nos fez? Foi o próprio Deus. E se tudo que Deus faz é maravilhoso, eu e você somos maravilhosos, não é mesmo? Então, assim, pensamentos positivos sobre o nosso passado também. O passado que a gente teve, ele não pode ser mudado. Você tem que aceitar o que já passou, o que já aconteceu, mesmo que esses acontecimentos eles tenham sido desagradáveis. A gente não deve ficar culpando o nosso passado pelas dificuldades do nosso presente. A gente precisa superar o nosso passado, né? Porque ficar focado no passado é inútil. Então, a gente não pode ficar se preocupando com... A gente nem vai viver o nosso próprio hoje, só de pensar tanto no passado. Muito bom, Clarinha. Muitas pessoas fazem isso, sabia? Ficam tão presas no passado que elas não conseguem viver o dia de hoje. E sabe qual o transtorno que gera isso? Esse focar no passado e não viver o presente?
sabe, desemboca num transtorno. Sabe qual que é? Alguém saberia dizer? Quando focamos no passado. Não entendi. Quando a gente foca no passado e não vive o presente, nós sofremos de um transtorno psíquico. Alguém saberia dizer qual que é? Pode falar, Fernanda. Exatamente. A depressão. Quando a gente foca muito no passado, não vive o nosso presente, a gente sofre de depressão. Então, porque a gente fica ali preso naquilo. E aí a gente se entristece, porque a gente foca tanto nos momentos desagradáveis. Fica, tipo, moendo, né? Remoendo, porque a gente fica o tempo todo voltando, né? O é de voltar, voltando para o passado. E aí a gente fica preso naquilo, vivendo um looping. Já ouviram falar dessa palavra? Looping é uma repetição, certo? Então a gente não avança, não vai para frente. E lá em Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14, fala sobre isso, da importância de nós deixarmos as coisas para trás e vivermos daqui para frente, né? E o pensamento positivo sobre o futuro? O futuro, ele pode mudar, certo? Mas também, quando a pessoa ela fica muito preocupada com o futuro, gera um outro transtorno. Qual que é? Qual? Ansiedade. Exatamente, a ansiedade. A gente não deve se preocupar com o nosso futuro, tá? Mas a gente precisa pensar e entender que o futuro ele pode mudar sim, né? A gente não fica preocupado com ele, mas a gente pode entender que ele pode mudar. Se a sua atitude de hoje for diferente, o seu futuro será diferente. A sua atitude de hoje afeta com certeza o seu sucesso do amanhã. Então, você pensando, né, com esperança no amanhã, e a gente pensa com esperança no amanhã. Quando a gente pensa na volta de Jesus, quando a gente pensa na vida que Deus quer proporcionar para nós, né, no céu, uma vida de bênção, uma vida de paz, uma vida de infinita alegria, né, você está aumentando a probabilidade de um futuro mais feliz, um futuro confiante. Tá certo? E olha, existe alguém que se importa e se interessa muito pelas suas ansiedades. Você sabe quem é. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Vamos lá? Claro, eu tô jogando B, safada. É o quê? 1 Pedro 5, verso 7. Diz assim, ó, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Então, Deus cuida das nossas ansiedades. A gente precisa entregar nas mãos dele. Confiar e se entregar, que ele está cuidando de nós. E outra questão importante é o pensamento positivo em relação ao ambiente, às pessoas. Colocando os óculos da tolerância, né, e observando ao nosso redor. Embora nem tudo seja perfeito, existe também as coisas belas, as experiências agradáveis, e nós precisamos tomar cuidado para não julgar as pessoas, mas confiar na mudança que elas podem ter na vida e respeitar as escolhas que cada um faz na sua vida. Apreciar o que elas fazem de bom, procurar entender os problemas dessas pessoas à nossa volta e procurar oferecer ajuda. Sim. Às vezes a gente olha tanto para as pessoas que a gente não consegue nem se enxergar. A gente pensa tão no negativo das pessoas que a gente vê que ela não vai para frente, que ela não vai conseguir. De vez de eu e ela tentar se ajudar. Você consegue, você é capaz, tentar falar palavras negativas, mas sim para levantar a pessoa. Porque se a gente diminuir ela só vai ter a tendência de ir para baixo. Ela nunca vai ter a capacidade de ir para frente, de falar, eu consigo, se a outra pessoa já vai diminuir ela para baixo. Então, vai criando uma coisa nela que daqui para frente vai entrar a depressão dela mesmo nem conseguir, porque ninguém ajuda. Exatamente, Clarinha. É muito importante a gente tomar esses cuidados com o que a gente fala para as pessoas, né? Essas palavras negativas, para não afetar as pessoas. Tanto é que eu lembrei que agora, o quanto as nossas palavras afetam os nossos relacionamentos, vocês já devem ter visto aquela experiência da plantinha, né? De quando se fala coisas negativas para ela morrer. Né? Eu já vi muito essa
experiência, né, na escola, muitos professores fazem com os alunos ali, e acontece mesmo, a plantinha ela acaba morrendo, porque as nossas palavras negativas, elas geram sim um ar negativo, e tudo que está à volta morre. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala para as pessoas. E nós precisamos construir em nós uma solidez da nossa personalidade em questão de positivismo, para não se ser afetado pelas pessoas que estão com pessimismo à nossa volta. Outra coisa que eu lembrei com a fala da Clarinha é que quando tem um livro chama Jesus, o Maior Psicólogo que Já Existiu. Ele é ótimo. E ele fala de várias situações de projeção, da projeção, né? Que Freud, que é uma teoria de Freud, né? De que quando eu falo do outro, quando eu lanço coisas sobre o outro, na verdade eu falo mais de mim mesmo do que do outro. Na verdade, eu estou falando de mim. Então, quando eu lanço coisas negativas sobre o outro, na verdade, eu estou lançando aquilo que eu tenho em mim. Esse negativismo, ele está em mim. É porque você já passou por isso que você está falando da outra pessoa. Porque não tem como você falar uma coisa que você não viveu. Sim, sim. Que vive, né, na verdade. Então, assim, certos pressentimentos, sem nenhum fundamento, tomam conta da cabeça de muitas pessoas. São ideias que não têm sentido, não têm lógica, que causam infelicidade, causam transtornos, né? E nós estamos rodeados de de pessoas, né, com ideias negativas. E essas pessoas com ideias negativas, às vezes vêm com frases e falas que são perigosas, né? Por exemplo, falas do tipo assim, nós estamos o tempo todo rodeado de perigo, de risco, e é natural a gente estar sempre preocupado e temeroso. Não, não é natural. A gente precisa viver, né, nossa vida de uma maneira tranquila, em paz, né, sem se preocupar. E como a gente acabou de ler no verso, né, a gente precisa entregar as nossas preocupações, que são ansiedades, nas mãos de Deus, que é o Todo-Poderoso, né? Outra frase que as pessoas têm costume de dizer, por exemplo, é: as pessoas carentes e infelizes, elas não podem fazer nada para melhorar a sua situação. Então, gerando ali mais negativismo, mais energia, né, ali ruim, né, à volta, e isso acaba afetando os nossos relacionamentos. E outra forma também, outra coisa que as pessoas negativas costumam dizer é: para ser feliz e viver em paz comigo mesmo, eu preciso ser aprovado e amado por todos que me conhecem. Precisa mesmo? Será que a gente precisa dessa afirmação o tempo todo para ser feliz? Claro que não, né? Nós não precisamos da aprovação de todos. A gente precisa aprender a ser feliz nos pequenos detalhes da vida, com as pequenas coisas, com as pessoas que estão à nossa volta ali. Mas a nossa felicidade, ela não pode estar no poder do outro. A felicidade, ela tem que estar sobre o seu domínio. É você quem produz você mesmo a sua felicidade e, claro, ligado a Deus, porque é Deus quem nos proporciona essa felicidade, né? E há sempre outra fala, né, de pessoas com pensamentos positivos negativos, aliás, desculpe. Há sempre uma solução perfeita para cada problema. E se ela não for aplicada, as consequências serão desastrosas, né? Então, não existe uma solução perfeita. Pode existir uma solução que se encaixa naquela determinada situação, mas não existe, né? E as consequências nem sempre serão desastrosas. Então, são pensamentos, assim, de muitas certezas. A gente precisa tomar muito cuidado com essas falas e com esses pensamentos. Bom, por fim, eu quero dizer para vocês que é necessário fazer esforços para se identificar e para analisar os nossos pensamentos do dia a dia. A gente precisa procurar raciocinar de uma maneira mais lógica, aceitando as situações que estão à nossa volta, para poder conseguir identificar alternativas melhores e buscar soluções mais positivas, né, para a nossa vida, tá? Então, eu quero finalizar aqui com essa fala
e dizer para vocês, esse último papel que vocês escreveram sobre essas atitudes e esse talvez um pecado que você tenha e que você queira se libertar dele, você precisa enfrentar essa atitude. Não adianta você fingir que não tem ela, não adianta você fingir que ela não existe, que ela não está ali, porque senão você nunca vai conseguir trabalhar isso. Então a gente não pode se omitir. Pense sobre isso aí que você colocou. Eu convido você a fechar os seus olhos e, nesse momento, segura esse papel, você vai orar, você vai ter 30 segundos aí, mais ou menos, né, para você orar e falar para Deus do desejo que você tem de conseguir confrontar e se libertar dessas atitudes, desse pecado, desse pensamento, os pensamentos negativos que talvez estejam ali afligindo a sua mente, e convidar Deus para estar trabalhando junto com você, né, nessa luta contra essas atitudes e esses pensamentos. Feche seus olhos e ao final desse momento, eu farei uma oração. Querido, amado Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, imensamente pelo teu poder agindo em nossas vidas. Nós escolhemos aqui nesse momento colocar em tuas mãos essas atitudes negativas, pecados encobertos, pensamentos negativos. Queremos que o Senhor trabalhe isso em nós, mas entendemos que nós também precisamos agir. Nós oramos e agimos, confiando em Ti, para que possamos encontrar soluções e atitudes positivas, pensamentos positivos, e assim construir relacionamentos saudáveis, e poder mostrar e apresentar para outras pessoas a luz que Tu és através de nossas ações, através de nossos pensamentos. Queremos, a Deus, poder ter a oportunidade de, vislumbrando o futuro ao seu lado, de morar contigo. Ó Pai, conduza-nos para a salvação. Trabalhe em nós a cada dia essas atitudes e esses pensamentos. E que assim a gente possa conseguir atingir as pessoas que estão à nossa volta com pensamentos e atitudes positivas. Abençoe-nos. Hoje, sempre nos dê uma boa noite, cuide de cada um aqui presente e aqueles que não puderam estar também. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no doce e poderoso nome de Jesus. Amém. Ai, mas foi bom hoje, hein? Só foi ruim porque travou um pouco. Não mandei ter internet de padaria. Deu pra ouvir, amor? Deu pra ouvir, gente? Palmas? Bom, eu agradeço, espero que eu tenha me feito ser compreendida no que eu falei. E que Deus abençoe cada um de nós, tá bom? E até uma próxima oportunidade. Larissa, muito obrigada. Eu acho que foi de grande valia. Eu acho que se eu, pelo menos, eu consegui entender, você conseguiu entender, Yasmin? Yasmin conseguiu entender. Se Cláudia conseguiu entender, já é sucesso. Então, já ganhou seu dia também. Agradeço muito. E, gente, essa discussão é do cartão de pioneiro, tá? Então, por favor, quando eu for olhar os cadernos, é pra... Eu anotei tudo, ó. Cadê? Eu anotei, ó. Tá tudo anotadinho aqui, tudo que ela falou. Eu vou saber o que vocês escreveram. Mas, gente,
É isso aí. Fernanda, não dá para te ouvir. Eu gravei também para os meninos que não anotaram, para poder revisar, tá? Ah, mas é boa. Não, gente, é isso aí. Obrigado pela presença. Obrigado, Larissa. Que vocês possam ter uma ótima noite, bom jantar. E é isso aí. Ainda não acabou, tá bom? Tem especialidade e fazer o restante dos requisitos, tá, gente? Ordem unida, nem todo mundo fez. Aproveita que a galera tá aí, Vanessa, já grava. eu vou estar fazendo amanhã e vou estar te enviando, né? Porque essa semana pra mim tá meio corrida. A especialidade, eu quero saber que eu tô estudando para depois estar fazendo, que eu não tô sabendo ainda direitinho. Aí você me fala lá, tá? Não, aviso sim. É porque... Ai, gente, complicado, né? Então, não vamos falar disso, não. E, então é isso. Tchau. Valeu. Fui. O print! Print! Meu Deus! O print, gente. Stephanie! Liga seu negócio. Credo, Cláudio. Oh, meu Deus, mas é lindo esse Jefferson. Só não é mais feio porque é só um. Ai, mas é lindo demais. Stephanie, você não vai ligar, não? Sorria. Sorria. Beijo. Aê! Por que a Fernanda tá 12 vezes sem? Jefferson, depois eu quero saber o que você estava dizendo naquele áudio, com quem que você estava falando. Espero que seja com a Vanessa. Vai lá no grupo da liderança pra tu ouvir, mulher. Saliente. Seu saliente. Tchau, Eu tenho gente. então eu fico em casa. Tira a foto de quem tá aí, Cláudio. Tá, vou tirar.